Olá, meus queridos. No tema de hoje, vamos falar sobre a questão dos domínios morfoclimáticos no Brasil. Essa aula só é possível graças à fundamentação teórica do geógrafo brasileiro considerado uma referência nos estudos de geografia física, um geógrafo que tem uma carreira, que tem uma vida dedicada aos estudos da geografia, é um cientista muito conhecido e reconhecido nacionalmente ou até internacionalmente, e ele publica um livro e é exatamente esse o título do livro, né? Em um de seus livros publicados é o livro Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Como se trata de um tema de geografia, é claro que para você dominar esse assunto, você precisa se familiarizar com o seu conhecimento e se familiarizar também com o mapa. Eu diria que para você estudar esse assunto, se você quiser brilhar nesse assunto, se você quiser se familiarizar, dominar ele de forma perfeita, a minha recomendação para você é: pegue um mapa, imprima um mapa de domínios morfoclimáticos no Brasil, é fácil de achá-lo no Google tranquilamente, e vá construindo um mapa conceitual com as informações desse tema. E aí você vai não só aprender o assunto, mas também desenvolver a habilidade de saber localizar os fenômenos que nós estamos estudando, ok? Então vamos lá. O grande lance dessa classificação, desse estudo do geógrafo Aziz Absaber, e o que difere de outras é que existe a classificação de vegetação no Brasil, formações vegetais, ecossistemas brasileiros, e essa, eu garanto para vocês, é a classificação mais utilizada nas provas de concursos, em tudo que você possa pensar. A classificação mais utilizada é a de domínios morfoclimáticos. Por quê? A classificação mais utilizada é exatamente esta, e a razão é: essa classificação ela leva em consideração as seguintes variáveis. Relevo, né? Quando eu falo de relevo, eu falo de altitude, a latitude, a posição cartográfica, leva em consideração o clima. Quando eu digo que ele leva em consideração o clima, ele considera as massas de ar, ele considera a pluviosidade, ele considera, né, qual é a totalidade, qual é o índice pluviométrico daquele local. E esse geógrafo, ele é considerado um geógrafo incrível. O seu diferencial é exatamente, e se deve graças exatamente ao fato de que ele cruza essas variáveis. Ele não trabalha relevo, clima, vegetação separadamente, como se estivessem cada um em uma gaveta. Mas o seu mérito, ele se torna um geógrafo diferenciado exatamente porque, no seu livro, enquanto ele traz um capítulo para cada domínio desse, ele vai exatamente trazer essas variáveis. Tem algumas palavras no livro que têm um vocabulário um pouco rebuscado, talvez algumas para um ensino médio necessárias, talvez outras nem tanto. Vamos visualizar o que de fato é relevante nisso aí para o universo do ensino médio. Quando ele fala de Amazônia, ele vai trazer uma minuciosa, uma detalhada descrição de uma estrutura que ele vai chamar de estrutura de anfiteatro, que basicamente significa dizer que a Amazônia, que não é só a Amazônia legal ou a Amazônia brasileira, mas a Amazônia enquanto uma floresta equatorial importantíssima que envolve Brasil e outros países da América do Sul, ele tem uma periferia alta e o seu centro rebaixado. Então ele tem desde uma área periférica nos seus países vizinhos ao Brasil, desde a Cordilheira dos Andes, onde eu tenho nascentes do rio Amazonas, até, né, eu saio de um relevo de montanha e vou trazendo uma estrutura de montanha, planalto, planícies ou até depressões. Ou seja, isso é o que o estudioso descreve como uma estrutura de anfiteatro, o que significa dizer que vai ser uma área com uma preciosa estrutura, uma grande estrutura de captação de água. Ele tem um grande plano
de captação de água, ele capta a água, é um ambiente muito úmido, né, que vai ter o clima equatorial, também conhecido como um clima megatérmico, ou que significa dizer ter médias térmicas altas e amplitudes térmicas baixas. Um clima muito chuvoso, que segundo o autor pode oscilar desde 1.600 milímetros até 3.600 milímetros de chuva. Para os padrões dos teóricos da climatologia, quando um padrão de chuvas vai além de 2.000 milímetros, ele é considerado um padrão de clima de pluviosidade alta. Então, a gente tem os valores 1.000, 1.500, 2.000. Inferior a 1.000, como semiárido, pluviosidade baixa. 1.500, como tropical, pluviosidade média. A partir de 2.000, como tropical atlântico e equatorial, pluviosidade alta. Isso aí é um pré-requisito básico, segundo o autor do livro, para você entender o porquê que a vegetação da Amazônia é uma vegetação que ele chama de floresta, né? Um ambiente de porte arbóreo, uma vegetação de porte arbóreo, uma vegetação densa com folhagem latifoliada, que significa folhas grandes e largas. Ou seja, ele traz todo um vocabulário técnico para descrever uma vegetação que é consequência deste relevo e deste clima, ok? Quanto ao cerrado, tem uma quantidade absurda de questões. Quem faz o monitoramento, como eu sempre estou estudando, fazendo o monitoramento, acompanhamento das questões nos sites, nos bancos que a gente utiliza para elaborar provas, simulados, a gente sabe que tem um número grande de questões envolvendo o cerrado. Por isso eu te dou um conselho de amigo que é: estuda sobre o cerrado brasileiro. Esse é um bioma que se fala muito que ele está sendo devastado por conta da soja e por aí vai. Quanto ao padrão aqui do que diz no livro, ele traz que, diferente daqui, que é uma estrutura que vai desde montanhas até planícies e depressões, no Cerrado eu tenho uma estrutura que ele chama de planalto tabular, ou seja, isso facilita a mecanização do campo com um clima de pluviosidade média, então já vai gerar uma vegetação com porte menor. No semiárido, aí a gente está próximo já da minha realidade, né? Enquanto nordestino, nós temos muitas cidades, não todas, claro, mas nós temos muitas cidades dentro desses estados do Nordeste que se aplicam a essa realidade, também conhecida como zona inserida no polígono das secas, que vai ter uma pluviosidade inferior a 1.000, que pode oscilar desde 200, 280, 300 milímetros até 800 milímetros de chuva, mas sempre com um padrão de chuva inferior a 1.000 milímetros, o que vai gerar o que a gente chama de clima semiárido e a famosa vegetação de caatinga, também conhecida por ser uma vegetação xerófita ou xerófila. Ou seja, qual é o grande lance do livro desse autor? É exatamente você entender isso. O cruzamento dessas variáveis. Relevo, clima e vegetação. Se você entendeu isso, você aprende o assunto sem aquele velho decoreba. Mares de morros, que em outras classificações é conhecido como Mata Atlântica, o autor vai chamar de mares de morros exatamente pelo seu relevo chamado de relevo com planalto mamenucleares, ou meias laranja, aquelas oscilações que a gente está acostumado a ver viajando pelo litoral nordestino, sustentado por um padrão de clima tropical atlântico e no sudeste tropical de altitude. Ou seja, aqui eu tenho um outro padrão de relevo, um outro padrão de clima e, consequentemente, outra formação vegetal. Por último, no sul do Brasil, eu tenho 2 casos, apesar do sul do Brasil ser marcado por ter um número menor de estados, só tem 3 estados, é uma região menor, número de estados menor, mas nesse mapa ele apresenta 2 domínios morfoclimáticos. O domínio de araucárias, que é um padrão de um porte maior, né, um padrão de vegetação de grande porte arbóreo, onde está muito sujeito a acontecer a famosa silvicultura, né? Silvicultura é sinônimo de reflorestamento, né? Ocorre muito nessa área a extração de madeira para a indústria de movelaria, como também
a plantação, a reposição para a manutenção dessa atividade econômica. E por último, a vegetação de campos, alguns conhecem como campos, campos sulinos, pampas gaúchos, pradarias. Repare que tem vários sinônimos para a mesma coisa. E onde tem um histórico aí de atividades como a famosa risicultura ou a cultura do arroz e da pecuária. A gente sabe que o sul ele é muito forte, tem uma pegada muito forte no que diz respeito à questão da criação de animais dos variados tipos. Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele velho engajamento, um like, um comentário, compartilhe o seu conteúdo, compartilhe esse conteúdo para os seus contatos. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau, tchau!